Olá, seguidor do canal da Qualimapas, aqui é a Anabelle. Hoje eu vim aqui mostrar que, na prática, que eu vim dar um curso de geoprocessamento para um aluno do setor de Ciências Biológicas da Federal do Paraná. Não sei se dá para ver a plaquinha lá atrás, uma plaquinha azul, tá com um coqueiro na frente. Enfim, ele tá nessa situação que ele tá na tese de doutorado e não sabe como fazer os mapas dele, não sabe como salvar os arquivos, organizar, fazer a manipulação de dados. Se você também tá nessa situação, continua assistindo o vídeo que eu vou mostrar para vocês os 5 mapas imprescindíveis para você fazer na sua dissertação de mestrado ou na sua tese de doutorado. E também tem uma oferta no final do vídeo, que é a mentoria que eu estou oferecendo em geoprocessamento, que é a trilha de sucesso em geoprocessamento para a sua pesquisa. Fiquem até o final do vídeo, que eu garanto que vai ser bem legal. Até mais! Bom, dessa vez eu vou mostrar esses mapas direto aqui no post do site da Qualimapas. Então tá aqui, ó, 5 mapas essenciais para a sua dissertação de mestrado. Essa introdução aqui eu já conversei com vocês, né, que é a minha experiência na Federal do Paraná. Eu vou falar aqui sobre a mentoria também que vai ocorrer em outubro. Se você quiser, você pode ir direto aqui para o mapa do seu interesse, ó, são links, ou direto para a videoaula, que é o link dessa videoaula aqui que eu tô dando para vocês. Então, o primeiro mapa é o de localização. Então, independente do seu recorte de estudo, ou seja, se é um município, bairro, país que esteja usando, é interessante ter um mapa de localização, porque ninguém é obrigado a saber aonde se situa aquele município que tem, sei lá, menos de 100 mil habitantes, também não está numa região metropolitana, então é difícil a pessoa entender. E mesmo que seja um local mais popularmente conhecido, vamos por Curitiba, São Paulo, às vezes o recorte que você faz, que não é só o município em si, ou talvez tem mais municípios em volta, acaba que a pessoa também tem que identificar esse recorte desses outros municípios em volta. Então, sempre é interessante, na minha opinião, é imprescindível que uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado tenha um mapa de localização mínimo que apresente aonde se situa o seu recorte de estudo. Na minha situação aqui, no meu exemplo da minha dissertação de mestrado, tem um mapinha do Brasil, né? Então eu recortei já pelo Brasil, eu não fiz assim mapa mundi, América do Sul, Brasil, eu fui direto no Brasil. Eu acho que já foi suficiente. Aqui tem o estado do Paraná, ó, que tá mais cinzinha, São Paulo, Santa Catarina. Aqui a gente tem a região metropolitana de Curitiba e o meu recorte era o arranjo populacional de Curitiba, que é um nome feito pelo IBGE em 2016, no estudo que foi realizado, e eu peguei esse recorte para a minha pesquisa. Então, são esses 18 municípios, Curitiba e outros 17 em volta. Aí, só que eu não trouxe ali só, né, o limite desses municípios. O que eu trouxe? Outros elementos de contexto para ajudar o leitor dessa pesquisa a se localizar espacialmente. Então, eu trouxe ali um aeroporto, os pontinhos aqui de onde são as sedes municipais, hidrografia, áreas de proteção ambiental, sistema viário. Então, tem um sistema viário mais comum aqui, que chega a ser quase uma mancha de urbanização, mas são linhas, né, linhas fraquinhas aqui que são do sistema viário básico, algumas vias principais e aqui rodovias principais. Outro elemento bem interessante também que eu trouxe aqui são raios de 10 quilômetros do centro de Curitiba, para vocês terem uma noção, né, para que o usuário aqui ele não tenha só a escala gráfica de referência, mas ele consiga entender, por exemplo, que o centro de Pinhais está dentro de um raio aqui de menos de 5 quilômetros do centro de Curitiba, por exemplo. Deixa eu ver o que mais aqui. Isso, a preservação e hidrografia. Mapa 2, mapas com dados do IBGE. Aqui, na verdade, eu trouxe 2 mapas. Um,
que é de densidade habitacional, e o outro que é de um índice socioeconômico. O que são dados do IBGE? Se você não conhece, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele fornece os dados oficiais do país. Então, na minha opinião, são os melhores dados que você pode usar, tanto porque, além de serem confiáveis, eles também têm os setores censitários, que é um recorte de estudo bem interessante, então você consegue ter um detalhamento, uma precisão na sua pesquisa muito boa para qualquer tipo de tema que você for trabalhar. Eu usei o IBGE 2010 porque a minha pesquisa foi publicada no ano passado, 2023, e ainda não estavam disponíveis os dados 2022. Esse ano já está, então se você for fazer sua pesquisa, já faz com os dados do censo do IBGE 2022. E o que são esses dados de densidade? O que eu peguei? A área do polígono do setor censitário e o dado de a quantidade de pessoas residentes em cada um desses polígonos. Divide um pelo outro, chego aqui na densidade. Depois disso, faz uma graduação aqui, né? E você usa uma paleta de cores sequencial, que vai do mais claro para o mais escuro. Se você não sabe qual é essa paleta de cores, o que é essa paleta de cores sequencial, eu recomendo que você veja aqui, ó, nesse vídeo da Qualimapas aqui, ó, aqui é inclusive até um mapa de Curitiba, de densidade, né, aquele outro é um recorte menor. Aqui, ó, o sequencial é esse que vai, aqui, ó, aumentando concentração. Mas toda vez que eu coloco aqui, ó, aumenta a concentração. Não importa qual é a cor, mas aumenta do mais claro para o mais escuro. Então, você pode clicar. Aqui também tem o post, né? O post aqui da Qualimapas, de como que você configura isso aqui. Uma outra coisa que você pode fazer, que não é só simplesmente isso, densidade habitacional, você pode ou criar um índice, que nem o índice IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano, usar o índice pronto, né, no caso, esse IDHM, ou você pode criar um índice, ou você pode copiar uma metodologia de alguém. O que eu fiz na minha dissertação foi pegar o índice de alguém que já tinha feito. E aí, foi essa aluna aqui, Cronenberg Saboia, o professor orientador dela, coloquei a referência de um artigo que eles escreveram. Mas lá na minha dissertação, deixa eu só voltar aqui, ó, que é esse título aqui, Mobilidade e Acessibilidade na Metrópole de Curitiba, uma análise sintática global de eixos e centralidades. Eu vou deixar novamente o link aqui, tá? Então, tá no site do PPU, 2023, a dissertação, para que vocês não fiquem também só vendo o mapa e não entendendo o que funciona, para que eu fiz cada mapa certinho. Se vocês quiserem ler minha dissertação, daí tá disponível lá. Não tá na biblioteca da UFPR, eu não sei porquê, eu mandei alguns e-mails, eles não me respondem. Amanhã eu vou lá e vou tentar resolver essa situação. Então, vocês chegam aqui, é um PDF interativo, dá para vocês irem aqui direto nos mapas que eu fiz, né, alguns mapas que foram feitos, outros foram reproduzidos, como vocês vão ver aqui na explicação. Então, o índice socioeconômico, você pode ou criar a sua metodologia, ou você pegar a metodologia de alguém. Como são dados do IBGE, nesse caso aqui, né, a Cronenberg, ela usou informações de renda, educação, habitação, infraestrutura e vizinhança, para criar esse índice aqui, que vai do 0 a 1, né? Então, o 0 é uma situação ruim e o 1, próximo do 1, é a melhor situação. Curitiba até se saiu melhor do que a situação lá em Florianópolis, para falar bem sincero, né? Mesmo com a representação um pouco diferente do que ela fez,
Curitiba parece que tem uma situação um pouco melhor do que lá. Mas o que é interessante de vocês verem é essa diversidade de aplicações da mesma informação. Então aqui é uma coisa mais simples, densidade habitacional, aqui é uma coisa super mais complexa, que é um índice. Então foi feito todo um cálculo em tabela de Excel para depois unir aqui aos polígonos. E mesmo assim, são dados do IBGE que estão disponíveis aí para qualquer pessoa utilizar. E esse aqui, no caso, foi uma paleta de cores divergente. Ó, divergente é quando sai de uma situação ruim para uma situação boa. Pode ser que tenha um amarelo aqui, sempre vai ter uma cor meia, uma cor neutra aqui no meio, uma cor de transição para chegar de uma coisa para outra. Aqui também no vídeo eu explico essa parte da paleta de cores divergentes. Mapa 3, mapas com dados livres. O que eu mais gosto é OpenStreetMaps. Que é assim, explicar o que é dados livres, né? Foi criado por algum tipo de comunidade, são disponibilizados de forma gratuita e aberta para uso. Eu gosto do OpenStreetMaps porque é uma fonte consistente e atualizada. Esse aqui eu peguei de pontos de interesse. Obviamente que não vão estar lá marcadas todos os restaurantes, todos os lugares turísticos, todos as lanchonetes, né, todos realmente os pontos de interesse, porque não tem, né, não é uma coisa oficial. Se fosse algo, por exemplo, de imposto de renda, né, uma base da Receita Federal, talvez fosse um pouco mais aproximada, mas também nem isso, né, não sei, depende. Tem várias questões envolvidas aí para que você tivesse uma base tão clara disso. Mas é uma base de pontos bem legal, né? Só que daí para não ficar aquele monte de ponto acumulado, eu fiz um tratamento aqui que eu transformei os dados de ponto em polígono e eu usei uma malha de hexágonos, representação aqui de inferno, né? Que é um mapa que tá na moda aqui, essa cor. Eu quis aplicar aqui porque eu achei que ficava interessante o zero sendo preto e aonde tem mais, olha aqui, ó, de 12 a 75 pontos no mesmo hexágono. São hexágonos de 400 metros. Então, pense, é muito ponto concentrado na mesma região. E a maioria aqui é no centro de Curitiba, alguma coisa em São José dos Pinhais, que é o município aqui mais próximo de Curitiba. Outro mapa muito interessante é uma releitura de um mapa existente. Então, qual é a ideia aqui? Se você tem os dados para reproduzir o mapa existente, por favor, faça isso. Não copie e cola o mapa, porque provavelmente ele foi feito com outro tipo de intuito. Então, tenha a sua voz, né? Faça e ressalta as informações que tenha a ver com a sua pesquisa. Não deixe para fazer marcação. Eu vejo pessoas usando assim um mapa muito chamativo de outra lá e daí faz algum tipo de marcação com caneta em cima e faz recorte. Não fica bom, gente. Se vocês tiverem o dado, vão lá e reproduzam, corram atrás do instituto, do órgão, do estado que fez aquele mapa para ver se vocês conseguem reproduzir. Deixa eu ver se eu consigo ver o mapa original aqui, desse ali. Ah, aqui, ó. Esse era o mapa original, ó, que é a proposta do ordenamento territorial, as sínteses das condicionantes ambientais. Acho que, se eu não me engano, era mais ou menos esse que eu transformei nesse aqui. Então, dá pra ver a diferença, né, gente? Fica bem melhor, né, a paleta de cores combinando com a minha pesquisa, não fica aquela coisa do outro órgão que foi feito. Outro mapa com dados recentes coletados e tratados por você. Aqui vai depender do tipo da sua pesquisa, claro, tem dados que são coletados que não conseguem ser georreferenciados, não conseguem ser
ser geoespacializados, mas se você conseguir, é um diferencial. Por quê? Porque você vai trazer uma coisa além do que é realmente definido. Para o mestrado, eu sei que não é necessário trazer dados novos. Mestrado, por exemplo, você pode só fazer uma pesquisa bibliográfica, um entendimento, mas assim, na minha pesquisa eu trouxe dados novos e foi super bem visto, foi uma coisa muito legal. Eu me orgulho de ter conseguido chegar. Eu trabalhei com a teoria da sintaxe espacial, foi um baita trabalho. Eu tive que fazer uma base de sistema viário para os 18 municípios, né? Foram alguns meses aqui eu coloquei de ajuste, algumas semanas para processar os dados já referenciados, outros os dados numéricos, ainda elaborar, fazer vários testes para ver o que aparecia, o que não aparecia, questões de espessura da linha, o nome dos bairros aqui para poder referenciar no texto também, né, para a pessoa saber exatamente que local que eu estava falando. Então foi pesado o trabalho, mas para mim valeu muito a pena. Eu recomendo que vocês também façam essa opção. Então, o quinto mapa recomendado que você procure uma base de dados, né, que vocês façam algum dado, alguma informação única para a pesquisa de vocês. Nem que seja algo um pouco mais simplificado, não precisa ser uma coisa muito monstra, mas já vale a pena. Então tá na hora de vocês conhecerem essa mentoria, que é a trilha de sucesso em geoprocessamento para a sua pesquisa. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender o por trás desses mapas, os bastidores, a lógica, o processo, a estratégia de como eu cheguei até esses resultados, eu recomendo que vocês façam essa mentoria. Essa mentoria não é para quem ainda não tem nada pensado sobre o que quer fazer, quem não está ainda matriculado num curso, é para quem já tem um projeto de pesquisa aprovado, para quem já está nesse processo, talvez ali próximo de uma qualificação, né, algo assim. Então é um público bem nichado, porque eu entendo que vai ser mais interessante a gente ter pessoas mais similares, né, pessoas mais semelhantes para a gente trabalhar nesse grupo de estudo. Eu vou, né, dar a mentoria, os encontros serão online, sempre das 9 às 11 da manhã. Em grupo, são 2 horas de duração, mas também cada mentorado vai ter um direito de mais um encontro individual também de 2 horas. Os assuntos principais são o primeiro encontro no dia 9 de outubro, introdução a geoprocessamento, né? Vocês teriam uma ideia geral do que é isso, só para a gente ficar tudo na mesma página, e como buscar esses primeiros dados, verificar se vai servir ou não, usar o QGIS, inteligência artificial, o Python, ver aí os principais formatos que são utilizados, como fazer um prompt certo para perguntar ali para uma inteligência, pegar um plugin, rodar um comando no Python, uma coisa bem, assim, não é bem aprofundada, mas é algo para que vocês tenham noção do tamanho do buraco. Por que eu digo isso? A minha pesquisa, por exemplo, ela pivotou bastante, porque tudo que eu queria fazer foi indo por água abaixo. Meu projeto de pesquisa começou por uma análise de planos diretores. Aí eu vi que os planos diretores da região metropolitana de Curitiba, né, pelo menos aqui os municípios mais próximos de Curitiba, não os 29, né, pelo menos um recorte dos mais próximos. Aí eu percebi que os planos diretores não eram tão bacanas assim de serem estudados. Tinham alguns que eram copy-cole, né, alguns muito antigos, então, né, morreu ali na casca essa ideia. Depois eu fui para CVCO, Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras. Aí eu percebi que só tinha para Curitiba, para os outros municípios não tinha quase nada, ou tinha 1 ou 2 ou 3 municípios que tinham, e eu queria trabalhar com recorte de mais municípios. Depois eu fui para outro tipo de dado lá de IBGE, eu queria trabalhar só com dados do IBGE, mas eu vi que estava muito antigo, queria que tivesse dados novos, também não deu certo. Aí eu voltei
a ideia da teoria de sintaxe espacial, que é uma pesquisa que eu trabalho desde 2012, quando eu entrei na faculdade, fiz o primeiro artigo científico, já era relacionado com sintaxe espacial, então eu retomei esse processo, essa pesquisa de lá, e montei, né, como vocês já viram ali, a base de dados para poder rodar. Então, a coisa ela muda de acordo com os dados que você tem, e é importante que você tenha essa visão o mais cedo possível. No segundo encontro vai ser como elaborar a estratégia de ação para a elaboração desses mapas, ou seja, ver claramente os objetivos de cada mapa. Tem várias maneiras de fazer isso. Eu gosto de fazer com mapa mental, escrever mesmo nos cartazes, em folha sulfite. Eu vou até mostrar mais ou menos como é que eu fiz na minha dissertação. Mas vocês têm que saber claramente aonde vocês querem chegar com esses mapas. Claro que vocês não vão saber o resultado, mas vocês vão saber mais ou menos onde vocês querem chegar para saber quanto tempo vai levar. Quando eu defini que ia trabalhar com a sintaxe, eu vi que tinha um furo porque eu tinha que atualizar a base que eu tinha. Depois da qualificação foram adicionados mais municípios ao meu recorte, então eu tive que desenhar a base de vias de outros municípios que não tinha. Então tem que ter uma noção real de quanto tempo você tem para trabalhar com isso e quais são as principais análises, ou seja, quais são as ferramentas de geoprocessamento que você vai usar. No terceiro encontro, como colocar a mão na massa do jeito certo. Então, tem um jeito de você não ficar com o QGIS travando, fechando, os arquivos perdidos, não ter uma lógica de biblioteca. Então, tem como você fazer isso de uma forma organizada. Eu vou explicar isso. E também como você trabalhar com o máximo de eficiência no seu mapa. Você fazer uma base, usar seus dados com tabelas de atributos, tudo do tamanho certo para a sua pesquisa, para que ele não fique pesado demais, sem necessidade, e que você consiga fazer tudo que tem necessidade com tamanho de informações correto. Parece que eu estou repetindo aqui a mesma coisa, e está meio abstrato, mas na prática vocês vão ver o quanto isso é importante. E, inclusive, informações de metadados também, a gente vai trabalhar também. E, no final, é claro, como elaborar esses mapas profissionais. Então, é aqui que a gente vai ver questões de paleta de cores, né, aquela questão da paleta de cores sequencial, divergente, isso também, mas também as outras cores que também compõem o mapa. O volume de informações que tem que ser adequado, né? Os elementos fundamentais, norte, escala gráfica, fonte, legenda, rótulos inseridos da forma correta. Então, todos esses 3 encontros aqui vão ser um aquecimento para o encontro final e ainda tem esse encontro individual com cada mentorado para que eu atenda exatamente a demanda de cada um de vocês. Então tá aí a mentoria Trilha de Sucesso em Geoprocessamento. Você pode clicar tanto na foto ou aqui e vai abrir essa página aqui ó, tem a videoaula. Eu vou colocar aqui, claro, né, tem que esperar eu fazer a videoaula para postar, mas vai ficar aqui também. E aqui é o link, Trilha de Sucesso em Geoprocessamento para a sua pesquisa. Olha lá o que você vai conquistar, né? Domínio nos dados, planejamento estratégico, expertise em coleta e tratamento, criação de mapas impactantes. Aqui, de novo, né, os encontros que vão ser ao vivo. A gravação também vai ficar disponível para quem não conseguir participar do encontro. Vai ter materiais exclusivos também, suporte contínuo, né? Então, vocês podem continuar me mandando WhatsApp, me mandando e-mail e eu vou conversando com vocês durante esse mês. As datas importantes, né? Então, do dia 7 ao dia 1º, às quartas-feiras, experiência comprovada, né? Gente, eu tenho muita bagagem com geoprocessamento e ensino. Eu também sou pós-graduada
em pedagogia para ensino superior. Então, eu sei métodos de ensino, eu sei como dar aulas. Abordagem prática, foco em aplicações reais, não apenas teoria, suporte personalizado, vai ter essa sessão individual e apenas 4 semanas, gente. 4 semanas, numa pesquisa, até numa dissertação de mestrado ou na tese de doutorado, até é assim, não é quase nada. E vai ser uma transformação gigantesca. Você vai dar um salto na sua pesquisa que você não vai nem acreditar, porque eu acredito no processo data-driven, ou seja, você tem o dado, você faz análise daquilo que você tem. Você não fica ali só na pesquisa bibliográfica, não. Você fica com informação, com dados, o geoprocessamento orientado para a tomada de decisão. São 15 vagas disponíveis. Eu vou deixar aqui sempre disponível no YouTube quantas vagas tem disponíveis. Tem alguns depoimentos aqui. E no final tem a forma de pagamento, ó, super em conta essa mentoria aqui. Espero que vocês gostem desse processo que a gente pode fazer juntos, se você escolher, é claro. E até mais!